Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Com estas palavras de Isaías capítulo 11, eu quero abraçar a grande família de Deus, aos amigos do Bom Dia Espírito Santo, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que a presença da Trindade augusta e divina, que o sábio arquiteto nos envolva nesta linda e abençoada terça-feira, dia 22 de dezembro. O programa que está entrando em seu celular, em seu computador, em seu rádio, em seu transmissor, é o Bom Dia Espírito Santo. É mais do que uma live, é uma retransmissão de um programa que está no ar há 42 anos, da Bahia para o Brasil, na palavra do missionário da Ordem de Cristo, o pregador da fé, Daniel de Oliveira. Aumente o volume do seu rádio. Coloque aí agora ao lado do rádio um copo com água, para que esta água transforme em remédio para cura e libertação. Tudo é possível para aquele que crer. Coloque também um pouquinho do azeite de oliveira. Eu posso consagrar o azeite para que ele seja o santo óleo pela fé. Tá bem? Coloque ao lado do rádio, chave do carro, do apartamento, da loja, papéis, protocolos e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Pode ir chegando, família de Deus. Elenir Brandão já está conosco, Eunice Pereira, Marinesa Linhares, diretamente da Rua Preta, Caruaru. Seja bem-vinda, serva de Deus. Pode ir chegando, Deus abençoe. Recife já está conosco também. Itaboraí, Rio de Janeiro. Vila Velha, no Espírito Santo, também já está conosco. Varginha, Três Pontas, Boa Esperança, Campos Gerais, Campo do Meio, Juiz de Fora, Distrito Federal, pessoas em Manaus já estão conosco também, Rondônia, Roraima, pode ir chegando, Santa Catarina, pessoas em Cubatão, São Vicente, Baixada Santista, também já estão conosco, Marília, Povo Bonito de São Paulo, Rio de Janeiro já estão conosco, Neuma Souza Borges, pode ir chegando, Maria Eugênia Santos, a mulher forte da Avenida Peixe, serva de Deus. Almira Silva também já está conosco, Bom Dia Espírito Santo. Acordei cedo para alimentar a minha alma com a palavra de Deus, é isto aí, Almira. Pode ir chegando, Eliette Freitas também já está conosco, Eliette Freitas Barbosa. Deus abençoe todo o povo de Goiás que já estão conosco, Goiânia, Araguari, Araguarina também, Deus abençoe, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Bom Dia Espírito Santo agora é nacional e internacional e mundial, sim. Programa Bom Dia Espírito Santo agora está no Brasil, do Iapoque ao Chuí, também em todos os países do bloco europeu, da Europa. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também nos Emirados Árabes, na África do Sul, Angola também, Moçambique, Toronto no Canadá, Cidade do México,
Chile, Argentina, sejam todos bem-vindos para mais um programa. Fique conosco. No final nós estaremos orando e apresentando a sua vida a Deus. Abra o seu entendimento, aumente o volume do seu computador, do seu celular, aumente o volume do seu rádio, para que a bênção de Deus penetre sobre os quatro cantos de sua casa, tá bem? Deus abençoe vocês que me ouvem no presídio, no manicômio, no sanatório, em uma plataforma de petróleo, em uma casa de farinhas, em um barco de pescaria, em um carro. Sueli Silva já está conosco também. Sejam todos bem-vindos. Orcélia França, Deus abençoe. Vocês que me ouvem no hospital, no presídio, vocês que me ouvem aí na roça, no sítio, em um caminhão, em um trator já preparando aí para arar terra, em um ônibus, no metrô, no ferryboat, em um trem. Sejam todos bem-vindos. Aumente o volume do seu rádio. Deliane Ferreira já está conosco. Deliane Ferreira, bom dia, Espírito Santo. Ana Paula de Jesus também. Mônica Almeida, Deus abençoe todo o povo lindo de Belo Horizonte, Betim, Sete Lagoas, Sabará. Deus abençoe minha querida Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus abençoe Soraya Rodrigues também, já está conosco. Sejam todos bem-vindos a mais uma retransmissão do Bom Dia, Espírito Santo. Creuza Santana, a paz do Senhor, povo de Deus. Deus nos conceda um dia de bênçãos e vitória, sim, e concederá porque Ele nos ama. Orcélia França já está conosco. Aqui também conosco pastor Gutenberg Paz. Olha o nome do homem, Gutenberg Paz. O sinônimo já diz tudo. É um homem de paz porque serve ao príncipe da paz e é o esposo da Elisete, serva de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, pastor Gutenberg. Qual a sua emoção em estar aqui na rádio mais uma vez para este programa nacional e internacional, Gutenberg? Shalom, meu irmão. Shalom Adonai, Bispo Daniel de Oliveira. Meu muito bom dia também para os ouvintes do já tradicional programa Bom Dia Espírito Santo, que agora, pela graça de Deus e pela tecnologia, está chegando a todos os rincões deste planeta. Amém. Bispo, sempre é uma emoção estar aqui, compartilhando das bênçãos de Cristo. E mesmo nós estamos aqui em 3 no estúdios da Rádio Cruzeiro, e o senhor mais o operador, nós sentimos, com certeza, a presença do Espírito Santo, que nessa hora flui por intermédio dos nossos ouvintes, Bispo. Louvado seja Deus, pastor Gutenberg. É uma alegria poder falar a milhares de pessoas. Tem muita gente católica, apostólica, romana nos assistindo, nos ouvindo. Estamos por uma cadeia de rádios também, Rádio Cultura, Rádio Cruzeiro e CBRN. Estamos por rádios online, estamos pela cruzeiroam.com.br. Estamos cobrindo todo o território nacional. É uma oportunidade para nós de falarmos do amor de Deus. Mônica Vilar já está conosco, povo lindo de Caruaru também já estão conosco. A partir de agora você pode me mandar uma mensagem digitada para o 9918-62232. O código do Brasil é 55, o código da Bahia é 71, de Salvador. Pode mandar uma mensagem, pedido de oração por você e também pela sua querida e amada família. Ontem pessoas ligaram e deixaram aqui o seu pedido de oração. Adriano Oliveira dos Reis ligou, Aline Costa Santos, Aloísio Santiago, Altinei Fernandes, Ana Rita dos Santos, Andréia Magalhães, Antônio Nogueira e família, Ari Mendonça, Caroline Portugal, Cláudia Marinho dos Santos,
Cremilda Almeida, Davi de Souza, Edna Maria, Edson de Santana Santos, Efigênia Sena, Eliette Pereira, Elisângela da Silva, Elisete Família, Heraldo Chagas, Everton Barreto, Iracema Oliveira, Itana dos Santos, Ivan Solon, Jackson Vizinho, Letícia Valéria, Luiz Galvão, Maria da Conceição do Carmo, Maria Luísa e família, Maria Nádia e família, Marivaldo Miranda, Marlene Miranda, Marlene Xavier, Nice família, Norma Lúcia Cunha, Osana Ferreira, Rogério de Miranda Almeida, Ronaldo Oliveira, Rosângela de Jesus Sales, Valdice Sales, Vinícius dos Santos Araújo, Zacarias Francisco, Zozinho das Mercês. Foram pessoas que ligaram pedindo oração e jejum. Pode me enviar uma mensagem para o 9918 62232, 9918 62232, tá bem? Pode me enviar uma mensagem, seu pedido será levado ao altar de Deus no grande dia de amanhã. Domingo nós tivemos cultos poderosos na catedral, na sede. Ontem para nós foi um dia de estudo da palavra, oração, boca no pó. Foi um dia abençoado. 10 da noite terminamos ontem um culto pastoral de meditação na santa palavra de Deus. Já estamos aí preparados para mais uma semana e o grande dia de amanhã, quarta-feira, dia 23, promete, porque é véspera da véspera de Natal. Às vezes você não poderá estar conosco 24 nem 25, mas o 23, Gutenberg, é amanhã. As pessoas poderão estar na catedral ou na sede, Gutenberg. O que vai acontecer amanhã? Tradicionalmente, Bispo Daniel de Oliveira, toda quarta-feira é um dia poderoso aqui em Salvador, principalmente nas nossas igrejas e também ali na nossa sede e também ali na nossa Catedral da Bênção. Serão 6 reuniões poderosas, a unção do Santo Óleo, e você que já conhece, que você possa comparecer antes aí da véspera de Natal, e você que não tem a oportunidade, que você possa estar conosco em uma dessas 6 reuniões, pela manhã, à tarde e à noite. São reuniões, bispos, poderosas no nome do Senhor Jesus. É, louvado seja Deus. Eu estou vendo um rostinho aqui em minha retransmissão, se não me engano, é do meu amigo missionário Getúlio Mapa. Deus te abençoe, Getúlio, família Mapa, aí no Rio de Janeiro, você, todos os seus filhos e netos, não é? Parece-me que você já tem até bisneto, misericórdia, brincadeira. Deus te abençoe, Getúlio, e Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua vida, meu amigo, colega, companheiro, guerreiro de Deus, aí na cidade maravilhosa. O meu abraço, Getúlio. Fico feliz em saber que você está me acompanhando também. Seus filhos sempre estão nos acompanhando. O meu abraço, meu amigo, meu grande amigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muita gente ligado conosco, o povo de Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes também, Moreno, Deus abençoe. Pastor Divino lá em Recife, sempre antenado conosco, é um amigo nosso da velha guarda. Deus abençoe. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos cobrindo todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Estamos falando para a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, através destas plataformas de comunicação que Deus preparou para nós. E quando Deus prepara, está preparado, porque a mesa do Senhor é uma mesa farta, pastor Gutenberg. É uma mesa farta, uma mesa cheia de bênção para aqueles que somente acreditam, para aqueles que infelizmente são céticos, para aqueles
que duvidam que existe um mundo espiritual, infelizmente, bispo, esses não conseguem alcançar as bênçãos que estão na mesa de Deus disponível para os seus filhos. Nós lembramos da tentação de Jesus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, misericórdia. Que diabo mais ousado, rapaz. Ele tentou Jesus. E depois que Jesus o derrotou pelo poder da espada, que é a palavra, a Bíblia diz que vieram os anjos e no deserto prepararam uma mesa para o Senhor. Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber. E aquela mesa preparada no deserto, Mateus fala no capítulo 4, eu penso que foi uma mesa de uma alimentação física e espiritual. Porque a Bíblia diz que vieram os anjos e lhe serviram. Os anjos serviram. Naquela mesa deveria ter todo tipo de comida, de bebida no deserto. E o Senhor foi fortalecido e desceu dali e já começou a chamar a sua equipe missionária para uma obra poderosa. Então, a mesa do Senhor tem saúde, anel de formatura, paz, alegria. A mesa do Senhor tem Chester também. Tem peru, tem farofa, tem pão de metro. A mesa do Senhor tem alegria. Tem Coca-Cola, suco de graviola, de carambola não. A mesa do Senhor é forte, no sentido físico e no sentido espiritual. Tem porta de emprego, tem alegria, tem saúde, tem esperança, tem sonhos, tem ideais, tem projetos, tem conquistas. A mesa do diabo só tem pão seco e derrota e fracasso. Então a mesa de Deus, Soraya está dizendo ali, tem peru, sim. Deus abençoe Soraya. Lembrou do peru, não foi? Andréia Pereira também. Então a mesa de Deus é completa. É saúde, é alegria, é prosperidade, é vitória, é sorriso, é porta de emprego, é mesa farta, é guarda-roupa novo, é o dinheiro da água, da luz, do querosene. Querosene, não existe mais isso. A mesa de Deus, Gutenberg. Você mesmo serve a Jesus há tantos anos. A mesa do Senhor na sua vida, tem faltado alguma coisa para você, Gutenberg? Graças ao nosso Deus provedor bispo, não nos tem faltado nada. Eu sei que às vezes nós passamos por lutas, mas ele nunca prometeu que seria fácil. Mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Amém. Então, na mesa de Deus, tem o principal, que é a presença de Jesus Cristo ao nosso lado em todos os momentos. É isso aí. Então, graças a Deus, você está ligado, você está antenado. E a você, meu amigo missionário Getúlio Mapa, tem lhe faltado alguma coisa, Getúlio? Como dizia o apóstolo a você, Getúlio, tem lhe faltado alguma coisa, Getúlio? Nada. Deus tem cuidado e sustentado, consolado e fortalecido o seu ministério. Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus, tá bem? Olha, amanhã é dia 23, véspera da véspera de Natal. Amanhã você não pode ficar em casa. Soraya está dizendo ali, mesa preparada, cabeça ungida, é isso aí. Cálice transbordando, isso que é vida, completou, hein? Dá para fazer até um cântico. Não, tem um cântico, rapaz. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isto aqui é vida, isto aqui é vida, vida com Jesus, isto aqui é vida, carregando a luz.
Rogério Magalhães, Sandrinha Simões, Moeli Tássio, Deus abençoe, filha em São Paulo, Deus é maravilhoso, sim, Diogo Furlanento, Deus te abençoe, Galego, sabe o que é Galego? Você parece com Davi, Galego, Deus te abençoe, Heleno Barros, seja bem-vindo, irmã Cecília Antônio, estarei orando por todos eles, tá bem? Caleb e Voston, Creonice Nascimento dos Santos, a família linda do Bom Dia Espírito Santo, já estão chegando, chegai, Ivone Tássio, Deus abençoe. Então amanhã é quarta-feira, o sinônimo de quarta-feira para nós é jejum, oração. Quarta-feira para nós é ministrações no altar de Deus. Quarta-feira para nós é dia de passar diante da arca na tenda. Quarta-feira para nós é aquele dia poderoso, viu, José Antônio Melo? Deus abençoe, meu amado pastor, aí em Santo Antônio do Amparo, minha querida Minas Gerais. Deus abençoe, Canela, servo do Deus Altíssimo, representante do céu, aí em Santo Antônio do Amparo, minha Minas Gerais. Então amanhã para nós é um dia poderoso. Eu terei comigo mais de 8.000 pessoas em jejum. O jejum entre nós é no domingo, na quarta e na sexta. Por isso que eu falo com autoridade. Porque eu não estou sozinho. Por detrás de mim tem uma legião, uma equipe, um exército de homens e mulheres de fé que crê como eu creio e que mandam para nós a unção pela oração e o jejum. Então eu posso falar com autoridade e com fé. Vem estar conosco. Vocês já imaginaram? A Bíblia diz que a oração de um justo, viu, Maeli Tássio? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você já imaginou que é a oração e o jejum de 8.000 pessoas? A gente faz um rombo na atmosfera espiritual, pastor Gutenberg. A gente arrebenta com os demônios, Gutenberg. E é por isso, bispo Daniel de Oliveira, que o nosso inimigo, o nosso acusador, Satanás, o nosso adversário, ele não quer que você, minha amiga, meu amigo, se volte para o lado espiritual. E quando você coloca um propósito, coloca o voto do santo jejum, com certeza o seu lado espiritual se torna forte. E aí não tem poder nessa terra que possa parar a igreja quando ela está de joelhos em jejum e em oração. Amém. Deus abençoe a Cerejinha que está nos assistindo lá em Lucca, na Itália, terra do meu avô. Interessante que o meu avô era da cidade de Lucca também. E a Manasté José Mel Cerejinha mora em Lucca, lá na Toscana, no sul da Itália. E ela nos assiste. É uma menina abençoada por Deus. Deus abençoe Cerejinha. Eleni Brandão já está conosco também. Então amanhã é oração, jejum, a distribuição do óleo para você ungir a casa. Traga fotografias da família, traga peças de roupa, tragam peças de roupa, pedido de oração para passar diante da arca na tenda e receber as 7 essências, as 7 unções que estarão em um cálice, viu, Dalva Rodrigues? Para que você tenha o perfume de Jesus, o cheiro do céu. Você sabia que o céu é cheiroso? Você sabia, viu, Rogério Magalhães, que o inferno é fedorento? O cheiro do inferno é enxofre. Você já viu como é ruim o cheiro de enxofre? Cachaça, prostíbulo, tudo isso fede. Lá no céu, não.
Por isso que quem é de Deus é uma pessoa limpa por fora e limpa por dentro, bonito por fora e bonito por dentro. Tem o cheiro do céu, tem a rosa de Saron, o nardo, a cássia, a mirra, o incenso, tem todas as essências. O céu é perfumado. Por isso que o diabo não gosta do céu, porque o diabo já gosta de uma lama, de um fedor. Então, venham receber o perfume de Jesus amanhã. Tem pessoas que a hora que a gente unge a mão com as 7 essências sacerdotais que tem o cheiro de Cristo, ele esfrega pelos braços, passa no rosto, passa na roupa, passa no cabelo. E pega o ônibus, o metrô, todo cheiroso. O cheiro de Cristo. Você nunca sentiu o cheiro de Cristo? Madalena o chamou de jardineiro, porque ele cuidava, ela pensava que aquele que estava ali próximo ao túmulo era o jardineiro porque tinha cheiro de flores, mas era Jesus. Lembra de Maria, que quebrou o vaso de alabastro e derramou a essência de nardo sobre Jesus? Jesus tinha o perfume das essências sagradas. Então, abra o seu entendimento. Vamos entrar aí 2021, o ano da Trindade, 3 vezes 7, 21, com o cheiro de Cristo, para que possamos atrair coisas boas. A pessoa cheirosa atrai coisas boas. A pessoa fedorenta, ninguém fica perto dele. Vocês entendem o que eu falo? Rogério Magalhães está dizendo essência do céu a todo momento. Como diz aquele hino bonito, perfuma a tua igreja, perfuma o ministério, perfuma o pastor Gutenberg. Sim, Bispo Daniel de Oliveira, o perfume é a presença de Jesus na nossa vida. Então, meu amigo, minha amiga, o perfume de Cristo está na igreja. Não há outro lugar, Bispo, onde você pode encontrar esse perfume. Somente na igreja. Existe aí, infelizmente, nesses últimos dias, Bispo, algo que é colocado pelo próprio inimigo, que você tem que ficar em casa. Mas em casa, como já disse, é o lugar do seu repouso, é o local de repouso da sua família, mas é na casa de Deus aonde tem o perfume do Espírito Santo, Bispo. Louvado seja Deus. Olha, o perfume pode ser físico, a essência é física, mas também há uma essência espiritual na alma, na mente. A pessoa sente bem em ficar ao lado de quem é iluminado, de quem é perfumado, tanto fisicamente como espiritualmente. Então vem estar conosco, tá bem? Céu lindo há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Sim, Helenira, é isto aí. Viu, Maria Santana? Deus te abençoe. Perfuma Jesus, Deus abençoe. Então venha receber as 7 essências. 7 é o número de Deus. 7 essências forma o perfume, o cheiro do céu. É algo para quem é espiritual. Quem é espiritual, rapaz, entende o que eu falo. Quem é materialista, ateu, incrédulo, fica duvidando, blasfemando, procurando coisas picuinhas, mas quem é espiritual entende. Vem estar conosco amanhã. Quem sabe você fez exames? Foi diagnosticado uma depressão profunda, um nódulo, um caroço, um tumor? Quem sabe você fez exames? Foi diagnosticado uma morte, uma enfermidade degenerativa? Vem estar conosco para você ter aí um 25 abençoado, uma passagem de ano de excelência, um 2021 debaixo da graça de Deus. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Quem sabe você ouve vozes do além, vê vultos.
sonha muito com quem já morreu. Quem sabe tem um bicho que anda em seu corpo quando deita na cama. É com você que eu estou falando. Quem sabe tudo que você faz é azar, não vai para frente. Vem estar conosco amanhã. A igreja estará em jejum. 8 horas da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Amanhã nós teremos 6 cultos. 3 na catedral e 3 na sede. Para te atender, meu amigo, minha amiga. Não importa se você é evangélico, católico ou espírita. Amanhã é o dia do seu presente. A Bíblia diz: filho meu, dai-me o teu coração. Venha presentear Jesus amanhã com a sua presença na igreja, sua oferta também, ou sua presença, para que ele te presenteie com uma bênção. Gaspar, Belchior e Baltazar presentearam o menino Jesus. Mas vejam a bênção que eles receberam. O nome deles entraram para a história do cristianismo. Eles deram incenso, ouro e mirra e passaram a ter o nome na história. Isto já tem quase 2000 anos, eu estou aqui falando deles. Olha como Deus faz. É dando que se recebe. É buscando que encontra. Então venha presentear e receba o presente da bênção eterna. Tá bem? Amanhã é um dia poderoso. Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116. Amanhã 6 cultos. 3 na catedral, 3 na sede, atendendo aos católicos, espíritas e evangélicos, porque amanhã, Gutenberg, é o dia que tem o selo do Espírito Santo para o nosso ministério, Gutenberg. Tem o selo do Espírito Santo, que é a marca da presença de Deus aqui na terra, que, como disse o apóstolo Paulo, bispo, a igreja é a embaixada do reino de Deus aqui na terra, quando ele fala que nós somos os embaixadores, os representantes do reino espiritual aqui na terra. É um reino dentro de um reino. Agora, se você quer ficar nesse reino do mundo físico, fique por conta própria. Mas se você quer ficar debaixo da proteção divina, venha amanhã, quarta-feira, nas nossas 6 grandes reuniões, onde o povo santo, um povo que não é deste mundo, vai estar reunindo. E ali, bispo, eu sempre digo que você tem que estar nessa atmosfera, na Shekinah, na presença de Deus. A energia que é emanada na igreja é algo sobrenatural, não há explicações. Ainda não existe estudos científicos para comprovar isso, porque é no mundo espiritual, bispo, e não no mundo físico, aonde amanhã nós estaremos ali intercedendo para que para que o mundo espiritual possa estar interferindo no mundo físico. É, louvado seja Deus. Então amanhã é um grande dia para nós. Olha, nós vamos ouvir um hino bonito. Quero oferecer este hino ao povo lindo do Rio de Janeiro, ao meu amigo missionário Getúlio Mapa, ao povo de Belford Roxo, Itaboraí. Deus abençoe Itaboraí. 3 Rios, muita gente me assistindo na cidade linda de 3 Rios, Volta Redonda. Deus abençoe Niterói, Deus abençoe Niterói. Vamos ouvir o Jorge Binar. Binar é a prata da casa. Aumente o volume do seu rádio, do seu computador. Coloque aí o seu celular conectado com o seu televisor, para que toda a sua família seja ungida por Deus também através deste louvor perfeito. Canta e encanta, Binar. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia.
lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não temas, porque Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E o povo de Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro, pandeiro, pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou: só o Senhor é Deus. Como é bom levantar pela manhã, olhar para este céu lindo de verão e dizer: bom dia, Espírito Santo. Evangélicos, católicos, espíritas, do Iapoque ao Chuí, estão levantando e dizendo: bom dia, Espírito Santo. Pessoas na Alemanha, na África, também, continente africano, pessoas na Itália, na França, pessoas lá nos Emirados Árabes, pessoas nas Filipinas, no Japão, Coreia do Sul, América Central, Bahamas, América do Norte, Toronto no Canadá, Chile, Cidade do México, muita gente na Argentina, Uruguai, Paraguai, também levantando pela manhã e dizendo: bom dia, Espírito Santo. Pessoas lá em Gana, na África. Ontem o nosso pastor em Gana, filho do missionário Sami Cueco, que já está com Jesus, ele me mandava mensagem dizendo: estamos lhe assistindo todos os dias, Bispo Daniel de Oliveira. Amém. E eu comuniquei com ele através do meu neto que o pai dele foi um grande amigo nosso, o missionário Sami Cueco. E muitas pessoas lá que entendem o espanhol, o português, o italiano, estão captando as nossas palavras e alimentando com as nossas mensagens. Deus abençoe Gana, Accra e em Gana, na África, Senegal também. Deus abençoe Angola, Deus abençoe Moçambique. Cadê a cotidiana Boal, que nunca mais apareceu, rapaz? Será que ela mudou lá da França? Deus abençoe. Olha, já são 5h45. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, capítulo 11. Isaías é chamado de profeta messiânico, porque dentre os profetas maiores e os menores, e patriarcas e salmistas, ele foi o que mais recebeu as revelações
sobre Jesus. Capítulo 9, ele teve uma revelação tremenda sobre Jesus. Capítulo 11, capítulo 53, ele revela a morte e o sofrimento da cruz. Ele fala até da alimentação do menino Jesus, que seria manteiga e mel, até ele entender melhor. Era alimentação. Quando a Bíblia fala da manteiga, está falando de todos os derivados do leite. E Maria soube educar o menino e alimentar o menino. Isaías profetizou sobre a alimentação do menino. E no capítulo 11, tem uma revelação poderosa que Isaías trouxe 700 anos antes de acontecer. Deus tarda, mas não falha. Se Deus falou, vai cumprir. Passará o céu, a terra, mas a palavra dele não. Não. Tá bem? O reino do Messias é pacífico e próspero. Tanto o reino pessoal dele que esteve aqui, como o reino através da noiva, viu Heleno Barros? E como o reino do milênio, e como o novo céu e a nova terra. Por isso que ele é chamado de príncipe da paz. Aonde Jesus chega, a paz, a vitória, há um alinhamento para melhor em todas as áreas. 700 anos antes do nascimento de Jesus em Belém, Isaías já havia profetizado: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, um broto. Por isso que o cego Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego era cego, mas pelos ensinos de sua mãe, de seu pai, de seus avós, ele conhecia a palavra, a Torá, o Antigo Testamento. Os judeus são assim. O menino nasce, a menina nasce, ele já coloca um nome bíblico, um nome abençoado. Um nome abençoado. E aí a criança vai crescendo no ensino do pai e da mãe. Por isso que os judeus creem em Deus desde a sua infância, por causa do ensino. Ensina a criança o caminho que deve seguir. E se eles seguem o caminho bom, tudo será mais fácil com a fé vencendo toda barreira, todas as barreiras. E o capítulo 11 de Isaías: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo Gutenberg frutificará. Olha que palavra. Este rebento, este broto, é um broto que se frutificou. Por isso que Jesus também é inspirado na revelação da parreira, como Jacó falou para o seu filho Judá: você será como uma parreira que crescerá pelos muros, pelas árvores, pelos continentes, e produzirá a uva, e da uva extrairá o vinho, que é uma das representações do sangue do Cordeiro de Deus. Pastor Gutenberg Paz. Bispo Daniel de Oliveira, e como diz aqui o profeta Isaías, e das suas raízes, ou seja, deste rebento,
aconteceria um renovo. E esse renovo, bispo, é o reino de Deus aqui na terra. É um reino de paz, como o senhor bem falou anteriormente. Ele é o príncipe da paz, ou seja, ele é o governador desta paz. Mas, meu amigo, minha amiga, não é a paz que às vezes a gente quer. Ele mesmo falou: a minha paz vos deixo, não a dou como o mundo dá. De repente você pode estar questionando como que pode então essa paz, esse reino, essa igreja, esse pessoal que fica falando que tudo vai bem, que este ano foi um ano de perdas financeiras, um ano de pandemia, disso e daquilo. Mas, meu amigo, a paz continua no meio da igreja. Aqueles que seguem esse renovo são renovados diariamente. E o medo da morte, o medo da derrota não está naqueles que seguem esse rebento, Bispo Daniel. Eles têm paz em meio às tribulações, em meio a esse ano que foi um ano totalmente diferente. De fato, é verdade, porque de glória em glória, de fé em fé, de palma em palmas, de caminho a caminho para a igreja, a gente sempre vai vencendo as turbulências, os vendavais, as maremotos, que é os tsunamis e os furacões que se apresentam. Então, quem tem Jesus tem força para atravessar o mar da vida e cantar o cântico da vitória, como Miriam cantou. Quem tem Jesus tem paz. Mesmo na guerra, ele tem paz. Mesmo na morte, ele canta. Mesmo no deserto, Deus prepara uma mesa. Por isso que é bom, é ótimo, é excelente servir o governo de Cristo, tanto hoje como amanhã e também eternamente. Então Isaías continuou falando. Olha o que foi que Isaías profetizou 700 anos antes do menino Jesus nascer. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, toda a plenitude de Deus, todo o governo de Deus, toda a autoridade de Deus estava sobre Jesus. Por isso que ele chegou e disse: foi-me dado. Depois da ressurreição ele falou: todo poder no céu e na terra, o meu Pai passou para mim. Todo poder no céu e na terra. E aí ele passa parte deste poder para a noiva, para a igreja. Ele deu a nós, eu sempre falo isso, uma cópia da chave de Davi. Se nós formos lá para Apocalipse capítulo 3, nós vamos ver a autoridade que ele passou para nós. Tudo que abrirmos, ele bate o carimbo, ok, quanto fazemos com sinceridade. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Pode ver que Espírito aqui está em letra maiúscula. A própria unção de Deus, como diz em Isaías 61, estava sobre Jesus. Aí, olha outra unção forte. O Espírito da sabedoria e da inteligência, Gutenberg. Jesus tinha o espírito da sabedoria. O único que foi mais sábio do que Salomão foi o próprio Jesus. Jesus foi apresentado, está aqui quem é mais sábio do que Salomão? Jesus. Porque ele tinha, rapaz, a inteligência, a sabedoria e a inteligência. Por isso que quem tem Jesus é inteligente, rapaz. É sábio. Sabe entrar e sair na hora certa, Gutenberg. Quem tem Jesus tem essa mesma unção, porque ela nos foi delegada, ela nos foi colocada à nossa disposição. E é bom lembrar, ele fala de sabedoria. Às vezes nós queremos, e é interessante isso mesmo, buscar o conhecimento acadêmico, mas o mais importante de qualquer diploma aqui na Terra é que nós tenhamos, bispo, a sabedoria
o que tem, né? É só você dar uma olhada nos jornais, nos telejornais, até mesmo na internet. Hoje nós somos assolados por crimes, por grandes catástrofes dentro dos lares. E às vezes, bispo, são pessoas que têm diplomas, pós-graduação, doutorado, mas infelizmente não têm a sabedoria de Cristo. Porque se tivesse a sabedoria de Cristo, teria paz. E saberia que em meio a essa tribulação, Cristo vai estar sempre do nosso lado, bispo. Então Isaías profetizou: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Por isso que lá no 61 de Isaías ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, o Espírito de sabedoria e de inteligência. Por isso que quem tem Jesus é sábio. Ele pode ser um semi-analfabeto, mas ele tem uma sabedoria e atrai coisas boas para si, inteligência. Tem gente que tem inteligência só para o que não presta, rapaz. Para dar golpe, calote, para fazer coisas erradas. Mas a nossa sabedoria, a nossa inteligência é para o bem da sociedade, para o bem da família, para o bem da igreja, para o bem das pessoas que vêm a nós. Aí alguém fala: esse crente é assim, 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 porque ele está acima, às vezes, da sabedoria acadêmica e humana. Por isso que Jesus, quando começava a pregar, rapaz, um jovem, 29 anos, os escribas e fariseus ficavam doidos, rapaz. Chamavam ele de maluco, de Belzebu, de filho da prostituição, porque a sabedoria que estava em Jesus era uma sabedoria não terrena, mas uma sabedoria espiritual e celestial e poderosa. E assim são aqueles que têm aliança com Deus. Ele recebe a sabedoria. E a sabedoria que Deus dá ao seu povo é tão forte que quem vai mandar neste terrão aqui, ó, é a igreja, somos nós. Nem que seja durante o milênio, mas vai ser. Nós vamos chegar lá. Quem vai mandar em tudo é a noiva, a igreja. Por causa da sabedoria e da inteligência. Quem aceita Jesus fica sábio, rapaz. Deixa as burrices para trás, a cavalice, a estupidez, e passa a viver uma vida sossegada, mesmo diante dos aperreios ou das tribulações, mas ele sabe entrar e sair em todos os momentos de aflição, porque tem a sabedoria e a inteligência. Olha o que mais Isaías profetizou: o espírito de conselho e de fortaleza. Pode ver que quem é sábio tem um conselho para dar, para transmitir. Ele é mais psicólogo do que os psicólogos. Quem tem Jesus, ele é mais analista do que os analistas. Às vezes ele é até mais médico do que os médicos, porque ele tem o espírito do conselho pela palavra de Deus e da fortaleza. Viu Maria Garcia, viu Helenir Brandão, viu Cacá Pessoa. A sua fortaleza e resistência espiritual, viu Maria Garcia, veio de Deus. Ninguém pode te tirar da igreja, nem da Bíblia, nem da Santa Ceia, nem da presença do Senhor. Ninguém pode roubar o seu dízimo ou sua oferta. Viu Dainha Oliveira? Você está assistindo, né? Segura nas mãos de Deus, Dainha. Segura, filha. Você é profeta de Deus. Viu Alexandro Souza? Viu Creuza Santana? Acordaram agora, foi? Então, o espírito de conselho e de fortaleza estava sobre Jesus e está sobre as pessoas, Gutenberg, que servem a Jesus, Gutenberg.
Isso mesmo, Bispo Daniel. O mesmo espírito de fortaleza que estava sobre Jesus está sobre a noiva. Está para aqueles que têm a sabedoria, o entendimento de estar na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Fortaleza diante das tribulações. A Bíblia fala, bispo, que nos últimos dias muitos iriam até se desfalecer, morrer somente pela expectativa das últimas coisas. E que nós temos hoje, infelizmente, pessoas dentro de casa com medo, receosas dessa pandemia, do que está acontecendo, quando na verdade, se você tiver o entendimento, a inteligência e a sabedoria e o conhecimento, você vai compreender que isso é apenas o começo, o princípio das dores, bispo. Então, quem tem o espírito de fortaleza, ele atravessa as dificuldades forte, firme como uma palmeira, bispo. Deus abençoe Alexandro Souza, o Alex. Estou aqui ligado. Amém, Alex. Você está em Vitória da Conquista ou está em Salvador? Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe, militar de Jesus, você e a sua bela esposa. Creuza Santana também já está conosco. A palavra que estamos meditando hoje é Isaías capítulo 11. Uma profecia que veio cumprir 700 anos depois que ela foi transmitida. Alexandre está dizendo: Salvador, apareça, rapaz, na igreja. Só fica em outra igreja, sua igreja é a casa da bênção sede. Sabe que seu pai e sua mãe são canelas, não é? De fogo. Deus te abençoe, Alexandre. É uma alegria saber que você me acompanha. E quem me acompanha, acompanha a palavra também. Deus te abençoe. A palavra continua dizendo: o espírito de conhecimento. A pessoa pode ser um analfabeto, mas se ele tiver Jesus, ele tem conhecimento das coisas certas e erradas, das leis, dos códigos e dos estatutos. Ele guarda a palavra. Alexandre está dizendo: amém, missionário. Amém, Alexandre. Lembra que você é canela, hein? Então a Bíblia está dizendo: o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ninguém vence o povo de Deus, rapaz. O povo de Deus é um povo vencedor. Aí ficam doidos aí por causa do que os evangélicos falam, mas é um povo que tem uma sabedoria do trono da divina graça, que não veio da diplomacia de uma faculdade, apenas foi um conhecimento acrescentado, mas o conhecimento do povo de Deus, ele é sobrenatural. Ele é sobrenatural. Então a Bíblia está dizendo: o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O que é o temor? Quem é de Deus, respeita a Deus. Como Jesus respeitava e dizia: eu e o Pai somos um. Quem ama a mim, ama meu Pai. Jesus se apresentava como filho de Deus, e era e é o filho de Deus. E ele disse: o temor do Senhor. Se você tem Deus, você teme a Deus. Respeita a Deus. Respeita a igreja. O lugar onde você pisa é terra santa. Igreja não é lugar de fofoca. Igreja não é lugar de vender jequiti, nem Avon. Igreja não é lugar de arrumar homem ou mulher. Igreja é lugar de adorar a Deus. O que é da igreja, é da igreja. O que tem no templo, ao templo pertence. Porque foi comprado com dízimos e ofertas santas. Então, o temor do Senhor. Tem gente que as mesmas piadas e palavrões que falam na rua, no ônibus, chega na igreja também, com aquele bocão sujo. A Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoados.
o lugar aonde você está, Deus está presente. O temor a Deus tem que nos acompanhar. Se perdeu o temor a Deus, perdeu a salvação. Viu, Meire Leite? Viu, Dislene Santos? Viu, Dalva Rodrigues? Mantenha firme, viu, Dainha Oliveira? Você é Oliveira, Dainha. Oliveira é coisa boa. É a árvore que produz azeite. Então, mantenha firme o seu temor. Isaías profetizou. E o que Isaías profetizou veio de Jeová para ele. E 700 anos depois cumpriu, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira para cumpri-la. Tá bem? Que Deus nos abençoe no grande dia de hoje, no grande dia de amanhã, véspera da véspera de Natal. Muitos celebram o Natal com muita comida, bebida, mas feliz é aquele que lembra da gruta de Belém e segue a estrela e oferece um presente ao aniversariante do ano, que é Jesus. Acho engraçado, rapaz, muita gente troca presente e o aniversariante às vezes fica chupando o dedo. Muita gente usa a imagem de Papai Noel. Papai Noel foi o São Nicolau, um homem bom. Aí todo mundo idolatra um Papai Noel, mas o nascimento não é de Noel, é de Jesus. Venha para a igreja, presentear o altar de Deus, para que ele te dê também um presente eterno. Os reis magos ofereceram ouro, incenso e mirra. O nome deles entraram para a história. E certamente foram salvos, porque eram homens de revelação, de visão. Pode ver que o próprio anjo apareceu para eles em sonho e falou: não volte para falar com Herodes, pegue outro caminho, pegue o caminho certo. E eles obedeceram, e Herodes ficou batendo a cabeça durante 2 anos, procurando onde estava o menino Jesus. Mas os Gaspar, Belchior e Baltazar eram crentes, rapaz. Viajaram 400 quilômetros, olhando em suas lunetas, acompanhando a estrela, porque acreditavam na revelação da estrela. E encontraram o menino Jesus e abriram os tesouros e ofertaram ouro, incenso e mirra. E foi com aquele ouro, isso que é importante, que José e Maria sustentaram o menino, aquela sagrada família, no Egito por 2 anos. Porque eles ficaram escondidos numa casa no Egito, numa gruta no Egito, e se mantiveram com aquele ouro que foi a oferta. E eles entraram, os reis magos entraram para a história. E eram homens obedientes. O anjo falou, eles pegaram o caminho certo, determinado pelo anjo. Não voltaram para falar com Herodes, porque Herodes queria matar o menino. Herodes quebrou a cabeça, o Gutenberg, 2 anos atrás do menino Jesus, mas não achou, Gutenberg. Não achou, bispo Daniel de Oliveira. Morreu podre. Com certeza. Não achou, bispo, porque o Satanás, ele não tem o atributo da onisciência. Ele não tem o conhecimento completo. É claro que ele estava percebendo que algo estava para acontecer, porque ele também sabia da profecia de Isaías, bispo. E ele sabia que já estava acontecendo algo. No mundo celestial estava um grande movimento. E ele sabia, pelos dias, iria nascer o Filho de Deus. Mas ele não sabia exatamente aonde, como é que era. Porque ele não tem a onisciência. Deus sim sabe de tudo, bispo. E assim alertou os magos para que não voltasse e falasse com Herodes. E Herodes, possuído pelo inimigo, aí, bispo, como ele não sabia, ele tentou acertar, digamos assim, aumentou o seu alvo, e ali, infelizmente, crianças foram mortas,
Ele tentou, se eu não sei, eu vou matar todas as crianças até 2 anos para ver se eu consigo matar o Messias. Mas ele nem sabia que Deus já tinha providenciado e o seu filho estava ali, como o senhor bem colocou, sendo sustentado pela oferta dos magos, bispo. E a gente vê aí, sabe o que, o pastor Gutenberg? Até hoje existem Herodes perseguindo o povo de Deus. Os Herodes sempre vai existir, como também os faraós, como também Amaleque. Sempre vai haver esta batalha no mundo espiritual. Herodes é um tipo de demônio, podemos dizer assim, que persegue a igreja, que persegue os servos de Deus, que persegue as doutrinas sagradas, persegue o batismo nas águas, Santa Ceia, dízimo e oferta, louvor. O Herodes sempre vai ter, mas também sempre haverá Gaspar, Belchior e Baltazar, que andam na direção do Espírito, pegando o caminho determinado por Deus. Então, não seja um Herodes do século 21. Pare de perseguir a igreja. Seja um Gaspar, um Belchior, um Baltazar, que leve a sua oferta ao templo e se curve diante de Jesus e olhe pelas suas lunetas da fé e contemple a estrela de quinta grandeza, o sol da justiça, e se curva não diante mais de um menino Jesus, mas de um Jesus ressurreto, poderoso e santo. Tá bem? Deixe que o seu coração seja uma manjedoura. Deixe que o seu coração seja também uma estrebaria. E que a estrela brilhe dentro de você e em suas atitudes de fé. Não seja Herodes e nem Faraó e nem Amaleque. Acerta a sua vida com Deus, porque senão os flagelos de Apocalipse, o 6º flagelo, vai cair na sua cabeça e na cabeça dos seus netos, bisnetos e tataranetos. Você conhece a palavra, então ande pelo caminho marcado pelo anjo. Como diz a Gislene, pense nisso, viu? Pense nas coisas boas. Pense nisso. Deus te abençoe. Leiam hoje Isaías capítulo de número 11. E segura nas mãos de Deus. Você já segurou muito tempo. Deixou de segurar por quê? Passou a segurar numa espada de Ogum, num galho de comigo ninguém pode, numa ferradura de 6 furos, em um rosário de contas de lágrimas. Passou a segurar no Agnus Dei, numa imagem de escultura. Tudo isso é fraco. Segura nas mãos de um Deus forte, como profetizou Isaías. O espírito de fortaleza estava sobre Jesus e está também sobre aqueles que amam a Jesus. Viu Ilso da Conceição? Viu Heleninho Brandão? Segura firme na mão de Jesus. Soraya está mandando ali Banco Bradesco, agência 232, dígito 1, conta corrente 78.792, dígito 2. É para onde você pode enviar uma bênção para ajudar o altar do Bom Dia Espírito Santo a ganhar almas por este Brasil, por este mundo afora. Evangelize. Prega o evangelho através da minha voz.
Seja uma estrela para este mundo de trevas. Brilha através da palavra de Deus que é transmitida. Seja um ganhador de almas. Você não pode ir, eu posso. Então me ajude a estar aqui por esta rede de rádios. Tá bem? Se o Espírito Santo tocar, mande uma oferta, um dízimo, um voto, um presente para o Bom Dia Espírito Santo. Banco Bradesco, agência 232, dígito 1, conta corrente é 78, 792, dígito 2. Irá chegar aqui em minha mão, ó. E eu colocarei no altar de Deus como adoração e conquista de almas. Construir majestosos templos é importante? Sim. Mas ganhar almas é mais importante. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Coloque o copo com água aí agora sobre o rádio. Pouquinho do azeite de oliveira. Coloque ao lado do rádio fotografias, carteira de trabalho, papéis e documentos. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Ore pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu marido. Por aquela pessoa que está no manicômio, no presídio, no mundo do crime, das drogas. Faça um voto. Dainha Oliveira diz: sou ovelha do pastor Alisson. Amém. Bem-vinda, Dainha. Oliveira é coisa boa. Então, faça um voto. Terra Nova. Amém. Onde temos uma grande igreja. Deus abençoe minha cidade linda, Terra Nova. Então vamos aproveitar os minutinhos que temos. Vamos falar com Deus. Coloque a mão em cima da enfermidade que te incomoda. Ore pelos seus. Faça um voto por eles. O voto do perdão. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Obrigado, Jesus, pelo domingo, pelo batismo que tivemos, pelos adolescentes que desceram as águas. Obrigado pelo dia de ontem, pelo culto que celebramos até 10 da noite, de edificação do corpo. Pai, em nome de Jesus, dai-nos uma terça-feira abençoada hoje, a quarta-feira, amanhã de entrega dos presentes, o dia 25, o dia 31, onde estaremos rompendo o ano na sua presença, o dia 1º de janeiro, aonde começará tudo de novo. Eu oro e abençoo a família evangélica, espírita e católica. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio. Que esta água receba radioterapia, quimioterapia, iodoterapia, antibióticos. Que esta pessoa ao beber seja liberta, curada, abençoada. Que haja ressurreição e vida. Eu consagro o óleo que está sobre o rádio. Eu posso consagrar, porque tenho autoridade para isso. Eu oro pela família evangélica, espírita, católica, aqueles que me ouvem em todo o Brasil, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, nos Emirados Árabes, lá nas Filipinas, lá em Toronto, lá nos Estados Unidos da América do Norte, lá na Califórnia, lá em São Francisco, lá na cidade do México, pessoas que me ouvem no hospital, no presídio, no manicômio, no leito de dor, em casa, na mansão, no casebre, no barraco,
Eu abençoo ofertantes e dizimistas que me mantêm aqui há 41 anos pregando o Evangelho. Pessoas que estarão levando seu voto anual diante do altar. Eu abençoo em nome de Jesus, com a bênção da pérola, do rubi, do cristal, a bênção da esmeralda, a bênção do diamante, da pérola, do ouro e da prata. Que eles recebam as visões e revelações e possam compreender, como eu compreendo a tua palavra desde a minha infância. Pai, eu estou abençoando todos os nossos ouvintes, crianças, adolescentes, católicos, espíritas, evangélicos. Eu entro pela fé dentro desta casa e repreendo dos quartos o espírito da briga, da morte, da obesidade, da loucura, da solidão. Espírito da lágrima que está neste travesseiro, neste guarda-roupa. Esta guarda-roupa que ainda conserva roupas de quem já morreu. Que haja uma limpeza em todas as áreas. Todo mal que está no quarto, na cozinha, no banheiro, na laje, nos corredores, na moto, no carro, nas gavetas, nos móveis e nos utensílios e nos semoventes, nos papéis, nos retratos. Eu repreendo todo o mal de demônios, de maldições que estão enraizados. Que a estrela de Davi brilhe, a estrela de Israel brilhe, o sol da justiça, e que todos recebam a bênção de Deus. Eu abençoo o dia de amanhã, 23, o dia 24, 25, dia 31, dia 1º. Esta pessoa que está orando comigo, com a mão em cima do coração, que este espírito do infarto, do derrame, da obesidade, da diabetes, do nódulo, do tumor, da hemorragia, da hérnia, das infecções, saiam agora em nome de Jesus. Este demônio que alojou nos ombros, nos pulsos, na escadeira, nos joelhos, nos tornozelos, nos nervos. Este espírito do câncer no útero, no ovário, nos seios, nas próstatas, na bexiga, na ureta, no intestino. Saia todo o mal. Que esta pessoa receba a bênção da cura. Seja desamarrado o que foi amarrado. Seja mandado embora todo o mal. Receba um milagre. Agora. Olha a bênção chegando. Saia todo o mal. Quando a bênção chega, o mal sai. Sai, sai em nome de Jesus. Seja consagrado o óleo, a água, as chaves, carteiras e documentos. E que nasça no coração desta pessoa o desejo de manter este programa no ar. Eu abençoo dizimistas e ofertantes que têm pregado o Evangelho através da minha voz. Oramos em nome do Pai. Oramos em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fale comigo, graças a Deus. Bata aí no coração, ó, marca-passo espiritual. Aperta a garganta, não tem mais tireoide. Viu, Lani Reis?
Viu, Walter? Aperta aí o seio, não tem mais nódulo. Estômago, esôfago. Chacoalha a cabeça, não tem mais neurisma nem labirintite. Esfrega os olhos, não tem mais glaucoma não. E o Suélio acalmou. E o Marcos Gonçalves. Onde estava você, Marcos, que nunca mais apareceu? Viu, Ana Caroline? Procure a enfermidade, faça o exercício da fé. Peito novo. Eita, glória. Bata aí no seu bolso, ó. Muito dinheiro no fim do ano, viu? Lembra da igreja e do altar que te abençoou, viu, Soraya? Viu, Marcos Gonçalves? Viu, Helenem Brandão? Abençoa seu bolso. Abençoa sua bolsa. Compra uma bolsa nova que vai ser muito dinheiro. Abençoa seu guarda-roupa novo. Vai lá na geladeira, unja a sua geladeira. Se ela for crente, viu? Tem geladeira que é desviada. Unja a sua geladeira, se ela for crente. E tem isso, missionário? Tem. Se você coloca a urina do diabo dentro da geladeira, sabe o que é a urina do diabo, né? Que tem álcool. Mas se a sua geladeira é crente, igual você, seu carro é crente, sejam abençoados. Tá bem? Um abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe o nosso programa. Entre em minha página. Daniel de Oliveira, volume 1, volume 2. Viu, Alexandra Milha Oliveira, Sueli, te abençoe, Almira. Compartilhe este programa, entra em minha página. Ou vai lá no YouTube, eu tenho 100 e tantos programas gravados. Estou ganhando alma, eu estou dormindo e alguém está ouvindo a minha voz pelo YouTube, pelo Face. E você que me ajuda, cada alma que eu ganho é uma pedra em sua coroa. Viu, Gutenberg Paz? Despede aí do povo de Deus, Gutenberg. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos os ouvintes do já tradicional programa Bom Dia Espírito Santo. Você está no caminho certo, porque você está buscando primeiramente os interesses do teu espírito. Então, você, meu ouvinte, minha ouvinte, continue nessa força, porque como foi ministrada hoje, Jesus tem um espírito de fortaleza e nós teremos também, bispo. É isso aí, Gutenberg. Já são 6 horas e 28 minutos e nós continuaremos aqui por esta rede de rádios até 7.